Tem gente que fala que não acredita nessas coisas, mas nunca trabalhou num lugar onde a morte parece que paga aluguel. O meu nome não importa. O que eu sei é que passei 7 anos no Paraíso Azul, fazendo tudo: recepção, lavanderia, limpeza, revezava até na copa. Às vezes dormia lá mesmo, em um quartinho perto da caixa d'água. O lugar já estava decadente quando entrei. 3 suítes ativas, uma com infiltração, outra com goteira direto no box. E a suíte 6... Aquela ninguém falava muito. Não é que fosse proibido falar. Era só entendido, o tipo de silêncio que parece parte do prédio. No meu primeiro mês, eu limpei às 6, sozinho. 2 da tarde, sol rachando, porta escancarada para dentro. Lembro do cheiro, que não era só mofo, nem só esgoto. Era um negócio que grudava, mesmo com máscara. No canto do colchão tinha uma mancha escura, funda, como se tivessem tentado limpar por cima várias vezes, sem sucesso. Depois disso, só entrei de novo quando mandaram eu acompanhar o Eduardo, o mais antigo da faxina. Ele tinha um ritual que ninguém ensinou, mas que todo mundo imitava. Deixava a porta aberta, ligava o ventilador, falava com licença antes de puxar o lençol. A ficha só caiu mesmo numa madrugada qualquer, quando um homem parou na portaria e pagou em dinheiro vivo sem perguntar preço. Só disse: "A que estiver mais longe da rua." O Vanderlei nem piscou. Entregou a chave da suíte 6. Eu vi. O cara entrou com uma mulher, loira, vestido azul. Me marcou porque até aquele dia eu achava que o lance do vestido azul era só lenda. No outro dia, a mulher saiu sozinha e o cara ficou lá, morto. Infarto, segundo o laudo. Descalço, de bruços, com a mão enfiada debaixo do travesseiro. Achei que o motel ia fechar de vez, mas foi o contrário. A ocupação subiu. A gente voltou a lotar as outras suítes. Só a 6 continuava, ela mesma. Comecei a entender porque o Vanderlei dizia que aquele era o quarto da sorte. Ele não era um cara de rir, mal falava. Às vezes passava o dia sem sair da salinha dele. Quando tinha algum imprevisto, tipo batida de carro na entrada ou casal fazendo barraco, ele deixava tudo comigo. Mas a suíte 6, essa só ele entregava. Eu perguntei uma vez por que ele não reformava. O piso estava todo soltando, a descarga dava choque, a parede tinha cheiro de encanamento podre. Ele respondeu: "É o único quarto que não dá prejuízo." Comecei a perceber que ele não era o primeiro a pensar assim. Tinha um armário trancado no depósito, cheio de papéis velhos. Um dia que eu fui pegar uma vassoura, vi que estava aberto. Devia ser da época do Gilberto, o primeiro dono. Tinha um caderno todo molhado, com manchas de ferrugem de clipe. Li só um pedaço, mas lembro da frase: "Enquanto o 6 estiver ocupado, o resto sobrevive." Na época me deu até vontade de rir. Mas depois que você passa tempo demais, num lugar que fede mesmo vazio, onde as câmeras falham só num horário específico e onde funcionário bom pede demissão depois de uma única faxina, você para de rir. Teve uma vez que uma influencer apareceu por lá. Dizia que fazia vídeos de lugares abandonados com passado sombrio. Vanderlei deixou, mandou ela escolher qualquer quarto. Claro que ela escolheu a 6. Gravou à noite com lanterna e tudo. Eu fiquei no saguão com o celular aberto, acompanhando a live. Ela ria, fazia graça, até que a imagem travou. Ninguém desligou. Travou. Ficou com o som chiando por mais de 1 minuto. Quando voltou, ela estava parada na frente da pia, olhando para o próprio reflexo, sem dizer uma palavra. Saiu do quarto e foi direto para o carro. Nunca publicou o vídeo. Na limpeza do dia seguinte, encontramos o espelho todo trincado, como se tivesse sido socado. A torneira pingava um líquido escuro, não sangue, mas algo mais denso que água. Eu filmei.
Ainda tenho salvo, mas nunca mostrei para ninguém, porque o pior não era o que saiu da torneira. Era a frase escrita a lápis dentro do armário do quarto com caligrafia minúscula. Aceitei, não adianta fechar o que já foi entregue. A partir daquele dia, comecei a sonhar com a suíte 6, mas o mais estranho era que, nos sonhos, ela não estava vazia. Tinha sempre uma mulher sentada de costas na beira da cama, com um vestido azul tão desbotado que parecia cinza. Ela não falava, só ficava ali, e eu sempre acordava com dor de cabeça e cheiro de perfume barato no nariz. Vanderlei nunca comentou os vídeos, os boatos ou os relatos. Só dizia: enquanto o 6 estiver ocupado, o resto funciona. Isso é o acordo. Foi quando entendi que o pacto nunca foi com uma entidade. Foi com a lógica do lugar. Era mais fácil perder um hóspede do que fechar as portas. A verdade é que o quarto 6 nunca ficava vazio por muito tempo, mesmo com os boatos, mesmo com o cheiro, mesmo depois de mais uma morte. Era como se sempre aparecesse alguém certo para ele. Alguém que chegava de última hora, que pedia para pagar em dinheiro, que não queria nota, que não fazia perguntas. Às vezes era caminhoneiro, às vezes era casal, às vezes era só um. Já teve uma moça que entrou sozinha, de salto alto, rosto inchado, como se tivesse chorado a tarde inteira. No dia seguinte, a suíte estava vazia. Mas o lençol da cama tinha uma única marca: o rímel no travesseiro. Ninguém nunca ligou para reclamar. O mais estranho é que os clientes da suíte 6 não deixavam rastro. O computador da recepção falhava quando o nome era digitado. A maquininha dava erro. Teve hóspede que apareceu nas câmeras entrando, mas não saindo. E mesmo assim, nunca faltava produto de limpeza, nunca faltava dinheiro em caixa. Aos poucos, fui entendendo que ali não era lugar de duvidar, era lugar de sobreviver. Quando alguém novo entrava na equipe, o combinado era simples: nunca entra sozinho, nunca tranca a porta, e se escutar alguma coisa, continua limpando. Teve um turno em que fui escalado para cobrir a folga da recepção. Madrugada de segunda, chuva fina, quase zero movimento. Um senhor parou num carro escuro, desceu mancando. Pediu o quarto mais discreto. Olhei para o sistema. Só tinha a suíte 6. Antes de eu falar qualquer coisa, ele apontou: a do fundo, perto da antena. Já fiquei lá. Entreguei a chave. Ele pegou, agradeceu e antes de sair disse: você sabe que todo lugar precisa ter um ralo, né? É por onde escorre o que o resto não aguenta. Fiquei com aquilo na cabeça. Levantei, fui até a sala do Vanderlei, que estava vendo TV. Repeti o que o velho falou. Ele respondeu só com um olhar, sem mudar a expressão. E depois murmurou, como quem fala para si mesmo: o 6 é nosso ralo. Foi ali que entendi. Ele nunca escondeu que sabia o que o quarto fazia. Ele só escolheu aceitar. Não para ganhar dinheiro, mas para não perder o resto. Dias depois, o velho foi encontrado morto dentro da banheira da suíte. A água nem cobria o rosto. A autópsia disse que ele morreu de choque térmico e parada respiratória, mas o chuveiro nem estava ligado. A banheira estava com água gelada, sem sinal de luta nem lesão, só parado. O lençol da cama tinha as iniciais dele escritas a caneta, bem miúdo, no canto inferior. Depois disso, o Vanderlei ficou mais estranho. Passava dias no motel sem sair. Trocava a roupa direto ali. Um dia vi ele cochilando na salinha da faxina com a TV ligada num canal fora do ar. Tela cinza, chiado. Ele parecia escutar. E então começou a acontecer uma coisa que nem os mais antigos tinham visto. O quarto 6 começou a ser oferecido com mais frequência, mesmo quando tinha outra suíte vazia. Às vezes, até para cliente que pedia a 4 ou a 2, ele dava a 6 por engano. Dizia que era upgrade. Foi aí que a Bianca, camareira nova, pediu demissão. Ela chorou no vestiário. Disse que encontrou fios longos e molhados no lençol, mas que o quarto estava fechado há uma semana. Disse que escutou alguém chamando baixinho: fica mais um pouco.
A Bianca saiu sem pegar rescisão. Abandonou tudo. Só disse para mim: eles não veem como a gente vê, mas o quarto sabe escolher. Numa noite seguinte, fiquei sozinho no motel por causa de uma troca de turno que não bateu. 2 da manhã, chuva forte, energia caiu e voltou. Quando a luz voltou, a tela da câmera da suíte 6 estava branca. Só ela. Reiniciei o sistema. Nada. Fui pessoalmente ver. A porta estava aberta, mas não arrombada, só entreaberta. Entrei chamando. Não tinha ninguém. Luz da pia acesa, chuveiro pingando. Fui até o criado mudo e vi uma comanda de consumo preenchida com letra desconhecida. Refrigerante, toalha extra, um sabonete. Mas aquele quarto nem tinha sabonete. Peguei a comanda, mostrei para o Vanderlei no outro dia. Ele olhou e disse: não é de cliente, isso é recado. Desde então, comecei a me afastar, a fazer só turno diurno e sempre pedindo para cobrir a lavanderia, que ficava longe do corredor das 6, mas mesmo de longe dava para sentir. Não medo. Um tipo de presença seca que não faz barulho, não quebra nada, mas olha de volta. Meu último dia lá foi numa manhã normal. Cheguei e encontrei o Vanderlei sentado na porta do quarto 6, de chinelo e camisa regata. Tava com os olhos fundos. Disse que passou a noite toda ouvindo o que ficou preso ali dentro. Levantei a mão para dar bom dia e ele só falou: a gente não precisa de fantasma, o quarto já mata sozinho. 3 dias depois, fui chamado para dar depoimento. Vanderlei foi encontrado morto no depósito, com um travesseiro velho pressionando o rosto como se tivesse se sufocado sozinho. A suíte 6 foi lacrada, temporariamente. Mas até hoje tem gente que diz que à noite a luz dela acende sozinha. E acredite no que quiser. Mas quando você aceita que um quarto pode ser entregue em troca de todos os outros, você entende por que certas portas nunca devem ser trancadas. Não foi o rosto dele que me marcou, nem o jeito de andar, nem a voz. Foi o tempo que ele levou para pagar. Ficou ali, parado, mexendo nos bolsos por quase 1 minuto. Olhava para a mulher como se esperasse alguma reação. Mas ela estava calada, imóvel, encostada na parede. Nem piscava. Ela devia ter uns 40 e poucos. Rosto fino, cabelo molhado ainda. Parecia mais cansada do que velha. Ele, novo demais. Magro, uns 19 anos no máximo. Roupinha básica, boné puído na aba. Tênis surrado. Suíte simples. Por 2 horas. Ele disse: a gente sempre pergunta se é pernoite ou de hora. É automático. Só que naquele dia, sei lá, eu estava com sono. Nem reparei no tempo que ele levou para responder. 2 horas só. Ela tá comigo. É acompanhante. Ele falou isso de um jeito tão automático que deu vergonha de continuar olhando. Peguei o dinheiro, entreguei o controle remoto, passei o papel com as instruções e liberei a entrada. Era final de tarde, meio da semana. Movimento fraco. Eu nem devia estar na recepção, mas o Ronaldo tinha saído mais cedo e sobrou para mim. A mulher não falou nada, nem olhou na minha cara. Subiram a pé até a garagem da 07. A rampa é curta e a gente escuta quando o portão fecha. Dessa vez, o silêncio foi o que ficou. Fiquei ali na recepção vendo TV, anotando as coisas no caderno como sempre. Naquele motel, a gente não tem câmera dentro das garagens, só no portão e nos corredores de fora. Privacidade é prioridade, foi o que o dono sempre falou. Quase 2 horas depois, ele desceu. Veio andando devagar, com as mãos no bolso. Parou na recepção, entregou o controle, agradeceu baixinho e foi embora a pé. Eu perguntei se a mulher não vinha. Tá descansando ainda. Eu deixei ela lá, tá tudo certo. Ele disse, e saiu rápido. Fiquei olhando ele sumir rua abaixo. Não parecia aliviado, nem com pressa. Parecia esvaziado. Igual gente que chega no limite. Ali, eu já achei estranho. Primeiro porque ninguém sai e deixa a acompanhante lá.
Segundo, porque a mulher estava tão apática quando entrou, que aquele "tá descansando" não me desceu. Avisei a Cláudia, a camareira. Pedi para ela subir antes de liberar a suíte. Subiu sozinha, com a chave reserva. 10 minutos depois, desceu pálida. Me chamou no canto tremendo. Ela tá viva, mas tá apagada, deitada na cama. Os olhos tão abertos, mas sem piscar. Tem uns copos com suco em cima do criado e um pozinho branco, grudado no fundo. Tem fralda geriátrica na sacola e remédio, muito remédio. Fui com ela até o quarto. A mulher estava deitada de lado, corpo mole, sem reação. A respiração era lenta, como se o peito tivesse cansado de subir e descer. Tinha 2 copos de plástico ao lado da cama, um com restos de suco de caixinha. Tinha pó no fundo, pastoso, não parecia açúcar. Na sacola tinha fralda, lenço umedecido, uma caixinha de clorpromazina, outra de Rivotril e outra de outro nome que eu não lembro. Os vidros estavam com menos da metade e as cartelas meio vazias. Fiz o que a gente faz nesses casos. Chamei a ambulância. Enquanto esperava, fechei o quarto e pedi para ninguém mais subir. O cheiro estava esquisito. Não era cheiro de morte, mas de coisa estragada. Quando o pessoal do SAMU chegou, levaram ela sem dizer nada. O médico só olhou para mim e perguntou: "Foi agressão?" Disse que achava que não. Contei que ela chegou com um rapaz que dizia ser acompanhante e que ele tinha saído sozinho. Ele só balançou a cabeça e falou: "Isso aqui é mistura. Rivotril com antipsicótico. Ou ela tomou sem saber, ou queria apagar mesmo." Fiquei com aquilo na cabeça o resto da noite. No dia seguinte, bem cedo, a polícia apareceu. Queriam ver quem tinha entrado com ela, se a gente tinha documentos, câmeras, alguma coisa. Não tinha documento. A mulher chegou sem bolsa, só a sacola com os produtos de higiene. Ele pagou em dinheiro, nem pediu nota. A câmera só pegou o momento em que eles passaram pelo portão da frente. A imagem era ruim, meio embaçada, mas dava para ver o rosto dele de lado. A sorte é que a Cláudia reparou numa etiqueta no pacote de fraldas. Estava escrito R. Vasconcelos. Polícia puxou o nome e apareceu o boletim de desaparecimento. Mulher de 42 anos, Rita Vasconcelos, moradora da Vila Boa Vista. Desaparecida há 4 meses. Quando mostraram a foto para Cláudia, ela quase caiu sentada. Era ela, a do quarto, sem dúvida. A polícia começou a ligar os pontos. Foram na casa dela. Lá, encontraram um rapaz, o mesmo que veio com ela, deitado no sofá. Tentou dizer que não sabia de nada, mas logo encontraram o histórico de buscas no celular. Era tudo sobre superdosagem de medicamentos, como induzir sono profundo em pacientes psiquiátricos, fóruns sobre eutanásia humanizada em familiares. O termo "como acabar com o sofrimento da minha mãe sem dor" apareceu 4 vezes. O nome dele era Caio, tinha 19 anos. Morava com a mãe desde pequeno. O pai tinha ido embora cedo. Ela tinha esquizofrenia paranoide, segundo o laudo. Desde os 15, era ele que cuidava dela. Tomava conta das crises, das medicações, da comida, de tudo. Quando prenderam ele, o policial mais novo, aquele que chegou comigo no dia seguinte, me contou uma frase que ficou na cabeça até hoje. A gente chamou no rádio e um dos investigadores perguntou se era o menino da Vila Boa Vista, o que cuidava da mãe sozinho. Disse que tinha largado a escola para isso. Silêncio. Ficou um silêncio seco naquele motel por dias. Não teve mais risada, nem conversa no rádio. A suíte 07 ficou trancada até o fim da semana. O cheiro não saiu logo, nem das coisas, nem da gente. No dia seguinte, de manhã, o dono do motel mandou a gente limpar a suíte como se nada tivesse acontecido. Mas ninguém quis subir, nem a Cláudia, nem eu. Acabou indo o Zeca, que era novato e ainda não sabia o peso que certas portas carregam depois que fecham. Quando ele desceu, falou que tirou o lençol, lavou os copos, jogou fora o que sobrou da sacola. Mas disse que tinha uma coisa estranha. Na parede, acima da cama, tinha um risco de unha, comprido,
como se alguém tivesse tentado se segurar ali antes de cair. A mulher sobreviveu. Ficou internada por alguns dias e depois foi levada para um abrigo. Pelo que soubemos, não lembrava de nada do dia da internação. Não sabia onde estava, nem por que tinha ido parar naquele quarto. Ela ainda achava que morava com o filho. Falava dele com carinho, dizia que ele era o único que prestava naquela rua. O Caio foi indiciado por tentativa de homicídio, mas com agravante de incapacidade mental da vítima. A pena dele, ninguém sabe ao certo. Diziam que iam avaliar a saúde mental dele também, ver se tinha quadro de colapso, surto depressivo, sei lá. Eu não entrei mais no mérito. Não era meu papel. Mas teve uma coisa que me incomodou. A mãe dele, a Rita, tinha os cabelos cortados bem retos, como se alguém cortasse com pressa em casa. E as unhas limpas, lixadas. Alguém ainda cuidava dela, mesmo sem querer mais, mesmo sem aguentar mais. Os policiais que foram lá depois contaram que o Caio não chorou em nenhum momento, mas ficou repetindo uma frase enquanto assinava o papel de depoimento. Era melhor ela ter ido dormindo do que ser arrastada igual da última vez. Ninguém entendeu direito o que ele quis dizer. Aparentemente, meses antes, a Rita tinha tido um surto na rua. Foi contida por PM, amarrada com fita na ambulância e chegou toda machucada no hospital. Aquilo mexeu com ele de um jeito que ninguém viu na hora. Tem coisa que não se vê mesmo. A Cláudia, que encontrou a mulher no quarto, nunca mais quis subir na 07. Ela pediu demissão 2 meses depois. Disse que não era só por isso, mas a gente sabia que era. Ela falava, a mulher estava viva, mas parecia já ter ido embora fazia tempo. E eu entendo mesmo. O que mais me marcou nem foi o crime, foi o jeito que ele passou pela recepção, calado, com o controle da suíte na mão. E uma expressão que não pedia desculpa, mas também não pedia perdão. Era o olhar de quem não viu outra saída. Nem boa, nem ruim, só saída. Depois disso, o motel continuou funcionando. Gente entrando, saindo, risada, grito, porta batendo, tudo normal. Mas toda vez que algum casal aparece com muita diferença de idade, ou quando alguém hesita para pagar, ou quando tem silêncio demais numa suíte que deveria estar cheia de barulho, a gente lembra. Mesmo que não queira. Eu não sei se o Caio planejou aquilo por maldade. Não sei se ele queria mesmo que a mãe morresse ali. Talvez ele só quisesse dar um fim num sofrimento que ele mesmo não sabia mais nomear. O que eu sei é que naquele dia, um menino entrou com a própria mãe num motel e saiu sozinho. E eu nunca mais consegui chamar aquilo de serviço normal. Começou por coisa besta. Goteira no canto da suíte 4 e cheiro que ninguém aguentava mais. Tava ali fazia tempo esse cheiro. Se você perguntasse, todo mundo ia dizer que era o ralo ou o mofo. Só que não era. Só que ninguém quis descobrir o que era de verdade. Nem eu. A reforma começou numa segunda. O gerente falou que ia trocar o piso, puxar o gesso do teto e, se precisasse, trocar o drywall da parede do banheiro. Eu estava lá fazia 7 anos. Vira e mexe, trocava uma lâmpada, ajudava na lavanderia, fazia check-in quando faltava recepcionista, já tinha limpado o quarto depois de overdose, já tinha separado briga de casal com faca. Mas aquilo não foi nada comparado ao que teve na parede da 4. O pedreiro era o Bira, velho conhecido do dono. Ele disse que o forro podia ser trocado sem mexer na parede, mas teve uma hora que ele bateu o pé. Tinha um ponto de umidade que não secava. Falou que o gesso parecia oco, com algo por trás. O gerente ainda retrucou. Vê se resolve sem derrubar nada. E o Bira, ou derruba ou vai continuar fedendo. Eu estava varrendo o corredor quando escutei o barulho seco do pedaço da parede caindo. A poeira veio primeiro, depois o silêncio. O Bira não falou nada, ficou parado.
Eu cheguei mais perto e vi ele com o olho arregalado, suando. Achei que ele tivesse passando mal, mas ele só levantou a mão e apontou. Tem coisa aqui, cara. A voz dele não saiu nem grossa. Parecia um fio de voz. A gente achou que era bicho, algum gambá morto, sei lá. Mas o que saiu era um saco, daqueles de nylon branco, todo encardido, estufado por dentro. O Bira puxou uma parte com o cabo da colher de pedreiro e o plástico rasgou na hora, fácil, como pano podre. O cheiro que saiu de lá não foi aquele que a gente estava acostumado. Era outro, mais velho, mais entranhado, e era pior. O tipo de fedor que parece que gruda por dentro da pele. O que apareceu ali não dava para negar. Era osso. Não inteiro, mas dava para ver. Um monte de coisa misturada, cabelo grudado, resto de pano. Mas o que me fez virar o rosto não foi isso. Foi a aliança, ainda presa num dedo. Não sei dizer se era só osso. Tava meio enegrecido, meio seco. Mas a aliança ainda estava lá, meio emperrada no que sobrou da junta. Na hora, ninguém falou em polícia. Só em fechar a parede de novo. E eu me odeio por isso até hoje. O gerente veio ver, ficou branco, mandou tirar todo mundo dali, inclusive eu. Vamos resolver isso com calma. A palavra que ele usou foi resolver, não entregar, não denunciar. Resolver. Como se aquilo fosse só mais uma dor de cabeça. Quem ligou foi o Bira, escondido. E graças a Deus que ele ligou. Veio viatura. Depois o pessoal da perícia. IML. Isolaram tudo. Tiraram o saco com pinça, fizeram foto, passaram o dia todo lá dentro. A gente só olhava de longe. Tinha gente da faxina que chorava. Outros riam de nervoso. Eu não falei nada. Só fiquei com o estômago virado até o fim do dia. Dias depois, disseram que era mulher. 20 e poucos anos. Tinha trauma no crânio. Morte antiga. Mais de 3, 4 anos. Só que o que me travou foi ouvir que mais de 500 pessoas dormiram naquele quarto desde então. 382 diárias, segundo o sistema. E que, em várias delas, teve reclamação de cheiro. Em algumas, a reclamação foi mais séria. Teve um casal que ficou só 2 horas e pediu para trocar de quarto. Disseram que o quarto parecia pesado. Essas foram as palavras. Pesado. Ninguém quis ouvir na época. Eu lembro dessas reclamações. Lembro de ter dito, é só cheiro do cano. Lembro de rir. E lembro principalmente de nunca ter pensado em fazer algo mais. Quando os peritos tiraram o saco da parede, a estrutura ainda estava molhada em volta. A umidade já tinha comido metade da madeira ali atrás. O forro do teto encostava. A água escorria por dentro da parede. E o que a gente achava que era mofo, era só o corpo apodrecendo devagar e se misturando com tudo. Depois que a polícia veio, começaram a puxar o histórico. Vendo os dados da aliança, chegaram numa mulher desaparecida em 2019. Nome não foi divulgado pra gente. Mas um funcionário mais antigo, que trabalhou ali até 2020, disse que lembrava de uma moça que vinha sempre com um cara mais velho. Entravam direto, pagavam em dinheiro, saíam calados. A última vez que ele viu foi no comecinho daquele ano. Ninguém nunca deu falta dela lá, ninguém perguntou, e ela nunca mais apareceu. No sistema não tinha nem como saber qual diária era deles. Quem pagava em dinheiro entrava com cadastro mínimo, RG anotado à mão. Muitas vezes, só o primeiro nome, e ainda tinha casos em que a entrada era feita por fora, direto com a gerente da madrugada, sem recibo. A polícia pediu as gravações das câmeras da época, e foi aí que veio o pior. O sistema tinha vídeos só dos últimos 3 meses. O gerente alegou que em 2019 houve uma pane no servidor. Perda total do HD, segundo ele. Não tinha mais backup. Nada daquele período. Só a lembrança do funcionário e um histórico cheio de furos. Não tinha culpado, não tinha rosto. Tinha só um dedo com uma aliança, um corpo que ninguém quis ver e um motel que funcionou normalmente por anos, com aquilo escondido atrás da parede.
O motel ficou fechado uma semana, depois mais 2. Mas não foi por luto nem respeito, foi para abafar. Pintaram tudo, trocaram a porta da suíte 4, arrancaram a numeração original. Reabriram com a desculpa de reformas emergenciais. Só que todo mundo ali sabia o que tinha acontecido. E todo mundo fingia que não sabia. A gente continuou indo trabalhar, as reservas voltaram. E o quarto, aquele quarto, ficou fechado. Primeiro disseram que iam demolir. Depois disseram que ia virar suíte nova. Por fim, virou depósito. E ficou assim, trancado, com as luzes apagadas, só acumulando caixa velha, produto de limpeza vencido, coisa de manutenção. Mas ninguém entrava lá sozinho, nem para buscar rodo. Não era medo de fantasma, era pior. Era a certeza de que alguém morreu ali e ficou esquecida por anos. E a certeza de que a gente, todo mundo, ouviu o cheiro, viu a parede manchada, atendeu às reclamações e, mesmo assim, ignorou. Teve uma noite que o segurança perguntou, de canto de boca, se eu achava que o cara que matou ela ainda passava por ali. Eu não respondi, mas pensei. Pensei demais, porque se ele passava, ele viu tudo continuar igual. O mesmo quarto alugado, as mesmas paredes, o mesmo silêncio, o mesmo cheiro. E se ele viu isso, ele deve ter sentido alívio, porque não teve escândalo, não teve manchete, só nota curta no site da cidade. Restos mortais encontrados em reforma de motel. Pronto. 3 parágrafos e nenhum nome. A investigação rolou mais 2 meses. O IML confirmou o tempo de morte, entre final de 2018 e meados de 2019. O crânio tinha fratura contundente na lateral esquerda, provavelmente com objeto pesado. Havia vestígios de roupa íntima rasgada, mas não dava para afirmar muita coisa, porque o corpo já estava em estado avançado. O laudo não apontou com clareza se houve abuso sexual. A aliança era de ouro 18K, nome gravado por dentro, Ju e Léo. A polícia tentou cruzar com boletins de desaparecimento da época. Chegaram numa mulher de 28 anos, Júlia, sumida desde abril de 2019. Trabalhava como manicure. Tinha histórico de um relacionamento conturbado com um homem mais velho. Mas, no inquérito, dizia que ela havia sido vista pela última vez em um terminal rodoviário da cidade vizinha. Nada ligava ela diretamente ao motel. Nada que desse para segurar. Chamaram os pais dela. Mostraram a aliança. Eles confirmaram. Era dela, sim, mas nem isso serviu como prova definitiva. O exame de DNA foi pedido, mas deu inconclusivo. Os restos estavam deteriorados demais. No fim, o caso ficou parado. Oficialmente sem identidade. Extraoficialmente, todo mundo sabia que era ela. E quanto ao homem, nunca foi identificado. Nem o funcionário antigo conseguia lembrar bem. Disse que talvez fosse um carro prata, que ele estacionava sempre na vaga do fundo, mas nunca teve certeza se era sempre o mesmo carro. Nunca pegou nome, nunca anotou placa. E naquela época, o sistema de câmeras só cobria a entrada principal. Não filmava o corredor dos quartos. Teve uma noite que eu fiquei no turno da madrugada. E de repente me deu um negócio, um enjoo. Eu estava limpando os vidros da recepção e senti o cheiro, não o da parede, o outro. Aquele que ficou na memória. E me dei conta de que eu estava segurando o pano com a mesma mão que já limpou a suíte 4 umas 100 vezes. Na época em que o corpo ainda estava ali dentro. E me bateu um asco, uma coisa que subiu pela garganta. Eu corri para o banheiro e vomitei. Não era culpa, era contato. Era como se eu tivesse feito parte daquilo. De algum jeito, eu fiz. O gerente saiu 6 meses depois. A nova gestão renovou o letreiro, trocou o nome, pintou fachada, mas manteve a estrutura e manteve o depósito. Ainda hoje é a suíte 4, mesmo sem número. Só que agora tem uma tranca dupla e fita adesiva velha cruzando a porta. Parece cena de abandono. E é.
Às vezes, algum funcionário novo pergunta o que tem lá dentro, e sempre tem alguém que desconversa. Ah, é onde a gente guarda entulho. Mas no fundo, todo mundo sabe. Eu saí de lá faz 2 anos. Tô em outra área agora. Virei motorista de caminhão, mas toda vez que passo por aquele trecho da rodovia, eu olho para o lado e me lembro, não do corpo, nem do cheiro. Me lembro da sensação de saber que aquilo estava ali e a gente conviver com isso como se fosse parte do lugar, como se fosse normal. A pior parte não é saber que ela morreu ali, é saber que ela ficou por trás daquela parede por anos, com gente dormindo, transando, rindo, reclamando do cheiro e todo mundo achando que era só esgoto. A verdade é que todo mundo sabia, só não quis saber da verdade. Eu nem devia estar ali naquele dia. Só fui porque já estava combinado com uma mulher que eu via de vez em quando, e a gente usava sempre o mesmo quarto, um dos poucos que tinha garagem coberta e entrada com mureta, aquelas divisórias baixas, sabe? Dava para escutar o barulho da outra vaga com clareza e, dependendo da posição do carro, até enxergar um pedaço do para-choque do lado. Eu já tinha ido ali umas 20 vezes, tudo normal, mas nesse dia, não sei. O clima já começou estranho. Eu cheguei antes, como sempre fazia, e fiquei esperando. Enquanto isso, entrou um carro escuro, modelo mais antigo, com a lataria fosca e a frente amassada de leve. Entrou devagar, parou na recepção, pagou em dinheiro e foi direto para o mesmo quarto que eu costumo pegar. Tinha 2 iguais e o outro estava livre. Me colocaram nesse segundo. Foi só eu entrar que percebi que o carro do cara tinha ficado com os faróis ligados. Iluminava tudo, batia a luz na parede da garagem dividida, refletia até nos azulejos brancos. Achei que ele ia desligar logo, mas não desligou. Fechei o portão automático e subi com aquela sensação de incômodo que não tem explicação. Minha acompanhante acabou desmarcando por mensagem, dizendo que ia atrasar demais, que era melhor outro dia. E eu fiquei ali, com o quarto pago e tempo de sobra, só enrolando. Pedi uma bebida, liguei a TV e fiquei zapeando. De vez em quando dava para ouvir barulhos vindos da garagem ao lado, mas nada fora do comum. Pingos d'água, estalos de carro esfriando, aquele zumbido baixo de farol ligado. Foi aí que chegou o casal. Vieram num carro prata, desses modelos compactos mais novos, limpinho, com uma música tocando baixa, jovens bem arrumados. O rapaz manobrava com calma e a moça parecia ocupada no celular. A entrada deles não chamou atenção, exceto por um detalhe. Eles tiveram que parar na vaga do lado do carro escuro, com os faróis ainda ligados. E aquilo foi constrangedor, porque dava para ver que eles notaram. O rapaz chegou a diminuir a velocidade quando viu o carro já parado ali, com o vidro embaçado e luz acesa. Ficou alguns segundos com a mão no câmbio, olhando para frente. Depois olhou para o chão da garagem e fechou o vidro do carro com um gesto quase automático. Foi como se ele tivesse sentido o mesmo que eu senti antes. Alguma coisa errada ali. Mas não disse nada, nem para ela. Eles seguiram, estacionaram, subiram. E durante quase 2 horas, tudo ficou num silêncio desconfortável. A luz do carro do homem continuava acesa. A vaga ao lado seguia imóvel. E eu comecei a perceber outra coisa. Tinha uma mancha escura se formando perto da divisória da garagem, bem perto da mureta. Eu vi de relance pela janelinha do banheiro, que dava direto para o telhado da garagem. Um filete escorrendo, grosso, escuro demais para ser água. No começo pensei em graxa ou ferrugem, mas a coloração e a densidade não batiam. Aquilo não secava, só escorria devagar, como se não tivesse fim. Fiquei observando por uns minutos, mas me convenci de que eu estava exagerando. Resolvi tomar banho, me trocar e ir embora. Achei melhor nem falar nada para a recepção.
Só que no meio disso tudo, escutei o carro do casal sendo ligado. Desci devagar e fui abrindo meu portão. Eles estavam saindo bem devagar, olhando para frente, sem conversar, nem entre si. A mulher parecia meio encolhida, o rosto virado para o próprio colo. E o rapaz, com os olhos fixos no retrovisor. Eles não olharam para o lado, não olharam para a parede, não olharam para a porta do quarto ao lado. Simplesmente foram embora como se estivessem voltando de um velório. Foi a coisa mais estranha que eu vi ali dentro. E olha que motel é lugar onde você vê de tudo. Quando passei pela recepção para devolver a comanda, a atendente nem parecia desconfiar de nada. Estava no celular, falando de alguma coisa de loja. Só no dia seguinte, vendo o noticiário local, que tudo se encaixou de vez. A camareira da manhã foi limpar o quarto ao lado e notou o sangue escorrendo da parede da garagem. Abriu o portão automático para ver se vinha do carro e encontrou o corpo do homem no banco do motorista. Pescoço cortado, mas não a ponto de morrer rápido. Segundo a perícia, ele ficou agonizando por pelo menos 1h30. Tentou sair, tentou se mexer. Tinha marcas nos vidros de dentro, mas ninguém escutou. Ou escutou e não quis agir. No jornal, a manchete era seca. Homem é encontrado morto em motel da Zona Sul. Casal esteve no local, mas saiu sem relatar nada. Só que o que o jornal não sabia, e talvez nem a polícia soubesse, é que eles viram e fingiram que não. O que me pegou de verdade foi o jeito como a notícia morreu rápido. 2 dias depois, ninguém mais comentava. Não teve perícia reforçada, não teve investigação correndo nos grupos de bairro, não teve nota do motel, nem câmera exibida no jornal. Teve só aquele silêncio covarde, que é o pior tipo de esquecimento. Eu até voltei lá um tempo depois. Por teimosia, por vício, por sei lá o quê. O quarto do ocorrido ficou alguns dias fechado, mas logo reabriram com outro nome. Pintaram a parede, trocaram os azulejos da garagem, deram um jeito de disfarçar tudo. Mas para quem sabia o que tinha acontecido, não dava para fingir que era só mais um quarto. Conversei por cima com um funcionário antigo, um que já me conhecia de vista. Perguntei na malícia, só jogando. E aquele caso do cara no carro? Pegaram alguém? Ele só respondeu: sumiu, nunca mais apareceu ninguém. Ele falava do casal. Tinha um nome na comanda? Tinha, mas não batiam com nenhum registro oficial. RG falso ou talvez só preenchido com letra ruim. Placa do carro foi captada, mas a câmera da entrada estava com problema na lente, ficou borrada. E a da garagem, bem, você já imagina, só pegava o portão. O motel dizia que não podia filmar a vaga interna por motivos de privacidade. O corpo, segundo o laudo, tinha um corte hesitante. Não foi fundo de primeira. Tinha traços de movimento, de tentativa de reação. Sinais de que ele ficou consciente por um tempo. Mas o mais estranho, ou talvez o mais cruel, é que nenhum sinal de luta foi ouvido por ninguém. Nem por mim, nem pelo casal. A versão oficial: suicídio, com faca, dentro do carro, no motel. Com o farol ligado, o vidro fechado e o motor desligado. Uma escolha silenciosa, limpa e cheia de contradições. Mas tem coisa que não precisa ser dita para se tornar óbvia. E a maneira como o casal agiu era óbvio demais. Na minha cabeça, aquilo repete como um filme sem trilha sonora. O rapaz olhando para o chão da garagem, a moça com o celular no colo, quieta o tempo todo. Os dois saindo devagar, sem se encarar, como se tivessem pisado num cemitério, ou saído de um. E ninguém nunca mais viu os dois. Nem a polícia, nem a recepção, nem as câmeras, nem eu. Durante um tempo, eu parei de ir lá. Até tentei esquecer, mas não é fácil. O que me persegue até hoje não é o sangue, nem o carro, nem o corpo. É o silêncio deles, a frieza, a escolha, porque no fim das contas alguém morreu ali. Mas alguém escolheu deixar ele morrer.
e o mundo seguiu como se isso fosse normal. O corpo foi só um fim. O que me assombra até hoje é o silêncio deles. A gente já estava num ponto que até o silêncio incomodava. Não era briga nem crise declarada, mas o jeito que ele passava por mim na cozinha parecia que carregava alguma coisa pesada. E eu também. A gente se acostuma a andar na beirada do abismo, fingindo que tá tudo bem, até que alguma hora tropeça. Naquela sexta-feira, a ideia foi dele, parar num motel, um de beira de estrada, desses que ficam entre bairros, com fachada iluminada demais e entrada apertada. Eu lembro que ele nem olhou direito o nome. Só virou o carro pro lado e entrou. O quarto era velho, cama redonda com espelho em cima, colchão fundo, lençol com cheiro de desinfetante vencido, ar-condicionado barulhento, uma daquelas luzes vermelhas no canto do teto que não dava para desligar. Ficava acesa direto, deixando o quarto todo com cara de lugar onde alguém já chorou sem ser ouvido. Mas a gente não falou nada. Ficamos ali, tentando ser um casal de novo. Não foi ruim, mas também não foi bom. Só mecânico. Eu não sei dizer exatamente o que começou a mudar. Mas nos dias que vieram depois, parecia que a gente tinha trazido aquele quarto junto com a gente, como se o cheiro do lugar tivesse grudado na pele. Ou talvez fosse outra coisa mais funda. Naquela noite mesmo, ele dormiu com um olho aberto. Eu sei porque acordei de madrugada e vi. A televisão do quarto ligou sozinha, volume no mínimo, só chiado. Ele desligou, me olhou meio impaciente, voltou a deitar. Não falamos nada. Nos dias seguintes, eu comecei a acordar suada, mesmo com o ventilador no máximo, e sempre com a mesma sensação, como se alguém tivesse encostado em mim e saído rápido. Uma presença que não deixava rastro, mas também não ia embora. A gente começou a se irritar por qualquer coisa. Ele reclamava do meu jeito de dobrar toalha. Eu implicava com o modo que ele deixava a tampa do vaso. Pequenas besteiras, que antes passavam batido, agora viravam discussão. Silenciosa, mas cortante. Uma madrugada, ouvi batidas na parede, 3 toques secos bem atrás da nossa cama. Ele disse que era encanamento, mas eram batidas, de verdade, precisas, como se alguém quisesse chamar a atenção. Aquilo me arrepiou inteira. E teve o espelho. Um dia ele saiu do banho e eu estava sentada na cama passando creme na perna. Quando ele entrou no quarto, eu vi o reflexo dele no espelho do guarda-roupa. Só que tinha algo a mais, um vulto atrás, uma forma feminina, parada, e sumiu rápido. Eu não falei nada na hora, mas me calei o resto do dia. Depois disso, ele começou a se fechar. Ficava mexendo no celular com raiva, evitava tocar em mim. Dizia que não dormia bem, que sonhava com gente encostando nele. Às vezes levantava de madrugada para verificar se a porta estava trancada. Uma vez desligou a geladeira da tomada porque achou que o barulho era da televisão de novo. O cheiro também apareceu. Do nada, nosso quarto começou a ter um perfume adocicado, enjoativo, que eu não usava. Ele dizia que era coisa da minha cabeça. Mas ele também sentia. Eu percebia no jeito que ele cheirava as camisetas dele antes de vestir, e a tensão aumentava. Eu parei de me arrumar para ele. Ele começou a sair mais. Chegava tarde, às vezes não jantava em casa. Quando eu perguntava, ele desconversava. Quando ele perguntava, eu mentia também. Não era traição, era desgaste. Mas eu juro, não era só a gente, era o clima, o peso no quarto, a forma como as paredes pareciam apertar. A TV ligava sozinha. As luzes piscavam e queimavam com frequência. E o cheiro, aquele cheiro que não sumia, nem lavando tudo com vinagre e água sanitária. Eu até comecei a pensar em fazer uma limpeza espiritual.
mas isso sempre me pareceu ridículo. Acontece que não é só quando a coisa quebra que você percebe. É quando começa a apodrecer por dentro e ninguém repara. Igual comida de geladeira, só sente quando abre. E aí aconteceu aquilo. A calcinha. Era preta, rendada, com um lacinho lateral. Tava no canto do guarda-roupa, embaixo das minhas camisetas de dormir. Eu nunca tinha usado nada daquilo, nem naquela cor, nem naquele modelo. Eu sou básica, sempre fui. Fiquei uns 5 minutos parada, só olhando, sem conseguir encostar. Eu não fui perguntar para ele, não na hora. Também não chorei. O que eu senti foi mais perto de vergonha. Mas não uma vergonha minha. Uma vergonha pelo que a gente tinha virado. Pela cena patética que era abrir um armário e encontrar uma peça de roupa como se fosse uma ameaça. A pergunta que veio não foi: quem colocou isso aqui? Foi: até quando eu vou aguentar isso? Eu tirei a calcinha do armário e enfiei numa sacola. Escondi no fundo do armário de vassouras. Depois nem sei porquê. Talvez para não ver mais. Talvez para não jogar fora ainda. Nessa noite ele chegou tarde, com um cheiro de cerveja. Me deu um beijo no rosto e foi direto para o banheiro. Quando saiu, deitou na cama como se nada tivesse acontecendo. E estava mesmo, como se nada tivesse acontecendo. Mas estava tudo errado. Eu tentei dormir virada para o lado. E aí senti de novo. Aquele peso do colchão afundando. Só do meu lado. Como se alguém deitasse rente ao meu corpo sem encostar. Só o peso. Só o afundado. Eu me levantei devagar. Fui para a sala. Dormi no sofá, de luz acesa. No dia seguinte, ele começou a me perguntar se eu estava vendo alguém. Perguntas bobas, disfarçadas de brincadeira. Uma hora falou que estava sonhando com barulho de cama batendo e riu. Mas o jeito que falou me deu enjoo, como se estivesse acusando sem coragem. Depois disso, as brigas ganharam voz e eco. A gente gritava por coisas pequenas e calava o resto. Passamos uma semana inteira sem dividir a mesma cama. Um sábado, ele esqueceu a toalha molhada na cama. Eu explodi. Falei tudo. Que ele andava estranho, que o cheiro não era meu, que a TV ligava sozinha, que eu via vulto no reflexo da janela. E falei da calcinha. Não como acusação. Só soltei. Ele riu. Um riso debochado, desses que a pessoa solta quando quer encerrar a conversa. Disse que era coisa da minha cabeça, que talvez fosse minha mesmo, velha, que eu estava ficando paranoica. Naquela hora eu percebi, não era mais ele ali, era só o que sobrou dele. E eu também não era mais eu. Aquela casa, aquele quarto, aquele cheiro, nada parecia mais nosso, nem o tempo. Acordar já era um esforço, comer uma obrigação e dormir era um campo de guerra. Às vezes eu achava que, se encostasse nele à noite, ia acordar com a mão fria, como se tivesse tocado outra coisa. 2 semanas depois, ele foi embora. Levou 3 malas, a mochila de sempre e uma caixa de ferramentas. Não olhou para trás, não pediu para voltar, nem eu. O alívio foi tão quieto que deu até medo. A calcinha ainda estava na casa. Eu joguei fora. Mas a TV continuou ligando por mais uns dias. O cheiro demorou para sumir. O abajur da sala queimou 3 vezes na mesma semana. E eu só consegui dormir de novo quando pintei o quarto. Troquei a cama. Mudei a posição dos móveis. Raspei cada canto com vinagre. Troquei os lençóis, o colchão, até a cortina. Como se aquilo expulsasse o que sobrou. Não funcionou 100%. Às vezes ainda acordo com a sensação de que tem alguém deitado do meu lado. Mesmo quando não tem. As pessoas acham que casamento acaba por traição, por rotina, por incompatibilidade. E às vezes é mesmo, mas às vezes não é. Às vezes é só uma infiltração silenciosa, que começa num colchão suado de motel velho, num cheiro que não era para estar ali, num quarto que você nunca mais conseguiu esquecer. Não foi traição, não foi ciúmes, foi aquele lugar. Nós trouxemos aquilo para dentro de casa e ele acabou com a gente.